Estamos no ar, Diversos Podcast. Estamos aqui num encontro abençoado, numa oportunidade única, magnífica, né? Estamos aqui com nossos amigos sempre, Pastor Joel, Sanai, Isabela e o nosso querido Pastor Marcelo Campelo, nosso pastor. Nosso pastor, estamos muito felizes em recebê-lo. Pastor que é referência, né? A igreja Dedoca tem sido bênção para vidas, para gerações, para pessoas. Pastor, se apresente aqui para o nosso pessoal, para o nosso público nessa hora. Eu sou o pastor Marcelo Campelo, sou casado com a Luana Campelo, pai de 3 foguetes, né? Benjamin, meu primogênito de 7 anos, e o casal de gêmeos, José e a Estela. E por muito tempo fui pastor de 15 mil jovens em Belém e hoje pastorei uma igreja local, que é a Dedoca. Sim. Meu pastor, para começarmos essa conversa, qual a principal diferença entre ser pastor de uma missão e um pastor de uma congregação, sabendo que ambas são missões, né? Sim, eu primeiro quero agradecer a oportunidade e dizer que eu acho esse podcast um tempo de mesa muito maravilhoso, né? Glória a Deus. O evangelho não é sobre um palco, é sobre uma mesa. Os maiores relacionamentos de Jesus foram feitos em uma mesa. Mesa fala de contato, conexão, pactual, aliança, enfim. Então esse podcast tem, eu acho que essa prioridade, né? A gente sentar com pessoas e transferir experiências importantes. Você te pergunta sobre qual a diferença. Muita. Você está focado numa missão que ela tem um segmento. Tipo, a missão Jovem Belém era 15 mil jovens. A gente tinha que agradar gregos e troianos. Sim. Período de congresso, era uma loucura, né? Centenário enchia ali de 22 mil pessoas. Eu venho do tempo da Assembleia de Deus que você ficava 1 hora e meia discutindo a cor da gravata, irmão. Sim. As irmãs a cor do vestido, né? E a gente foi mudando essas coisas, né? Quando você assume uma igreja local, e eu tinha muito medo disso, qual vai ser essa transição? Fui pastor praticamente 15 anos da minha vida de jovens. Vou assumir uma igreja local. Igreja não é feita só por jovens. Tem todos os públicos. Eu tinha em mente assim, peraí, como é que vai ser agora? Será que só vai estar jovem comigo? Eu tinha muito esse medo, esse receio. E graças a Deus, quando eu assumi a Dedoca, eu vi que Deus foi levantando as missões, missão Kids, missão adolescentes, missão jovens. Eu acho assim que quando você é pastor só de uma missão, você tem responsabilidade, sim, você tem. Mas quando você é pastor de uma igreja local, elas aumentam. Verdade. 24 horas, 24 horas. Você cuida só de um público que a maioria dos problemas são namoro, relacionamento, fazer um congresso e tal. Agora, quando você cuida de uma igreja, você tem que ter uma estrutura maior, porque as broncas são maiores também. Verdade. Pastor, então aqui também lhe apresentar, né, o pastor Joel. Prazer, Sanai. prazer conhecê-los. Conhece bastante, né, Minha pastor? ovelha. Sua ovelha, Isabela. Agora também quero passar a direção aqui para Sanai. Deixa eu repartir o microfone daqui para Sanai e para o Joel. Joel? A gente está recebendo aqui também a Isabela Farias, né, que é uma grande pregadora, uma grande ministra. E a gente tem relacionamento, tem intimidade. A gente sabe que faz um pouco tempo que ela fez a transição para a igreja do pastor Marcelo. E eu queria muito saber como é que está sendo a experiência de ser pastoreado pelo pastor Marcelo Campelo. Eu acho que as perguntas que sempre me fazem é porque quem me conhece sabe que eu resido em Marituba, né? Que eu moro em Marituba. E muitas pessoas perguntam como foi essa escolha, né? Você sair de Marituba para ir para Doca, né? É uma distância muito grande. Só que assim, eu sempre admirei o trabalho do pastor Marcelo e eu falei para ele a primeira vez que eu encontrei com ele na expedição, que a gente teve tempo para conversar, né? E quando eu decidi ir para lá, eu precisava de mais do que liderança espiritual. Acho que eu precisava de chegar num ambiente assim que eu recebesse uma injeção de ânimo, uma palavra, porque a gente que ministra, a gente também tem que saber a importância de sentar e ouvir, né? Porque às vezes a gente quer muito falar, a gente está acostumado com isso, né? Ainda mais a gente, né? A gente faz isso desde quando a gente era criança. Então, a gente precisa sentar e receber também. E a Dedoca, desde a primeira vez que eu fui, eu me senti muito... Parece que eu recebi aquela injeção de ânimo espiritualmente falando, sabe? E eu precisava também de pais espirituais. Ali eu me senti muito acolhida. Eu lembro que eu conversei com o pastor Marcelo, só tava nós dois quando eu disse para ele que eu ia
passar para lá, e ele falou para mim: Isabela, é muito importante você estar num lugar onde você não é só tolerado, que não gostam só do que você faz, mas que gostem de você. E eu acho que eu precisava estar num ambiente onde as pessoas gostavam da Isabela, não só do que eu fazia, sabe? Porque por trás a gente ministra, mas nós somos... Eu sou uma jovem, né? Eu tenho os mesmos sonhos que qualquer jovem da minha idade. Eu tenho vontade de passear com as amigas como qualquer jovem da minha idade. Então, apesar de eu ter uma responsabilidade, sim, de ministrar a palavra do ministério, eu não deixo de ser uma jovem também. E quando eu fui para lá, eu me senti muito acolhida. Eu falei para o pastor que desde o momento que eu me aproximei dele, eu estava observando ele. E tudo que eu observava ele, o Senhor falava no meu coração: você encontrou a casa que você estava procurando. Então foi esse o motivo de eu ter passado para ali. E é bom ouvir isso, né? Eu acho que a igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Eu acho que o meu dever como pastor é fazer quando você decidiu entrar por uma porta de uma igreja na qual eu sou pastor, o meu dever é fazer você crescer em todas as áreas. Tem um livro que mudou a minha visão da questão de liderança, que é do Daniel Lara. Inclusive, ele vai estar comigo em agosto, no congresso que a gente vai fazer na DOCA, que é Eles Irão Além de Você. Porque eu acho que essa é a função de um líder, projetar você para ser mais do que ele. Qual foi o texto que Jesus falou assim: vocês irão além, farão coisas maiores? Jesus falou isso para os discípulos. Eu acho que essa é a função de um pastor. Tem uma mensagem que eu prego sobre Davi e Saul, e eu digo que Saul perdeu uma grande oportunidade de estar na galeria dos mentores da Bíblia, o cara que mentoreou o coração do homem segundo o coração, mas por inveja ele travou. E a gente sabe, a gente que vem de uma liderança patriarcal, aquela liderança impositiva, onde o líder manda e os outros obedecem, eu acho que essa ficha já girou, essa chave já rodou. Então hoje liderança é relacionamento, é contato, é conexão. Se você não for um líder versátil nessa área, você vai perder ovelhas. Eu digo assim brincando que todo líder tem que ter 2 tipos de cheiro no corpo: cheiro de chulé. Tem que lavar pé, irmão. Se não lavar pé, não é líder. E segundo, cheiro de ovelha. Tem que abraçar, tem que carregar no colo. Ovelhas complicadas e ovelhas não tão complicadas, né? Eu digo assim, Deus está levantando um tipo de gente que vai saber lidar com todo tipo de gente. Tem que ser esse tipo de gente que Deus quer levantar. A gente vê que o ministério do pastor Marcelo é um ministério exponencial. A gente sempre comenta que a referência que a gente tem em você é um pastor que sempre está em movimento, é um pastor disruptivo, que sempre está trazendo coisa nova. Eu imagino que para chegar nesse nível de esclarecimento, de identidade, de estilo que você carrega, passou-se por muitos processos para chegar nessa maturidade. Como é que foi o início assim da sua caminhada? Quando foi que o Senhor descobriu que carregava essa chamada para levar a palavra, para cuidar de filhos? Eu tocava na noite, né? Quando eu citei Jesus, eu tocava na noite, toquei muitas bandas de pagode. E eu fui na igreja evangélica da Barão, ali, pertinho aqui, atrás do Banco do Brasil. Foi lá que foi a minha primeira casa. Eu não passei por muitas igrejas, né? Eu só fui Barão, Tempo Central e agora a minha, né? E aí me lembro que eu tava com uma carteira de cigarro no bolso, cabelo grande, brinco, pince, meia-noite tocar no Cazuzas. E foi naquela noite que Jesus me alcançou. Isso era meado de que ano, mais ou menos? 2002, cara. 2002, então faz um tempinho aí. 2002 para 2003. Então, assim, eu não sabia que eu tinha esse talento, né? Eu sempre soube que eu atraía as pessoas. Para fazer o mal, eu atraía. Evento de faculdade, eu toquei no Arte Sofos, era vestibular do Universo, eu tava ali com a equipe tocando. Eu sempre fui um cara para agregar pessoas, mas eu nunca conseguia canalizar isso pro lado certo. Aí eu fui na igreja evangélica, sem pretensão nenhuma. Minha irmã me convidou, tava vivendo uma vida muito presa em drogas, em álcool, enfim, prostituição. E ali Deus começou a falar comigo. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não pedi para ser líder, não vim de uma família pastoral, né? Na minha casa nem cachorro pastor alemão tinha para salvar a pátria. Não tinha ninguém, cara. Todo mundo zero à esquerda mesmo assim, improvável. E Deus foi trabalhando, né? Eu fui começando a ter o desejo de buscar, de estudar e ler muito. Sempre gostei de ler. A minha casa tem uma sala mini que só é livros, e a minha esposa fala: não compra mais nada que não dá. Eu falo: dá, sempre dá. E a gente foi assim, querendo buscar mais, conhecendo, tendo referências também. Mas assim, para mim foi muito difícil no começo, porque eu tinha sempre tive um perfil, assim, quem olha para mim não diz que eu sou assembleiano. Ah, pastor, mas eu sou, e eu acho que assim, a gente tem espaço para todo mundo, cara. E o meu pastor Samuel Câmara nunca me jogou canto, nunca me tirou, não. Ele sempre disse: tem um espaço para você, você precisa. A ideia de eu estar na DOCA foi por isso.
O pastor Samuel é um cara muito visionário. Ele disse assim, ó, nós estamos perdendo muita gente para igrejas contemporâneas, alternativas, e não tem um cara com o teu perfil dentro da nossa igreja, além de você, que fecha a porta para essa sangria. Tu pode ser esse pastor? Eu disse, tamo junto, meu nome é Vai. Eu já estava querendo transicionar, né? Passei por a minha vida toda cuidando de jovens. Falei, cara, meu coração já não ardia mais para fazer aquilo. Eu já queria estar numa igreja local. Eu queria que meus filhos crescessem em um ambiente profético, onde eles pudessem ter raízes. Eu vivia pregando, era um itinerante que cansa a gente ser itinerante. E no meu caso, era um itinerante obrigado, porque eu tinha que estar nas igrejas de Belém praticamente todo domingo, todo sábado, porque eu tinha que estar visitando as igrejas. Chegou uma hora que cansou. E aí começou esse decorrer todo, eles me preparando, lendo, estudando, colocando pessoas pra gente aprender. E aí começou. Eu não posso dizer assim, nasceu de minha vontade, porque nunca nasce da gente, né? Deus coloca na gente vontade. A gente nunca imagina que tem essa aptidão para isso. E a questão desse processo, né? Teve todo esse processo de sair do mundo, de ser liberto, de se tornar pastor, de ir congregar num lugar um pouco mais tradicional do que o esperado, fora do teu perfil. Totalmente. Né? Se adequar e agora transicionar para um local onde tu vai ter liberdade de ter uma igreja local de acordo com o teu perfil. Esse processo que o senhor passou, como é que foi assim para o senhor? Porque tipo, eu só falando, eu me lembrei de Josué, né? Sim. Né? Tava lá o tempo todo lá de Moisés, tava lá o tempo todo lá, debaixo daquela cobertura que você falou agora do pastor Samuel, e aí de repente assim, ele disse, não, vai, né? No caso Moisés faleceu, mas no seu caso assim, vai, agora é a tua vez. E aí, como foi que o senhor ficou? A gente nunca se sente capaz, né, cara? Moisés não se sentiu quem sou pra me sentir capaz, né? Quando Moisés foi questionado, ele falou, quem fez a boca do homem? Quem criou a língua do homem? Então vai. Então, assim, foi muito difícil. Quando eu comecei, eu comecei a congregar na igreja da Barão, e de fato é uma igreja muito tradicional. Então, querendo ou não, eu tive que mudar algumas coisas. Eu acho que em 7 meses eu cortei meu cabelo. Foi a minha primeira mudança radical. Corto o cabelo. Depois, tiro o primeiro brinco, tiro o segundo, tiro o pince, e aí foi começando. Só que a mudança, ela é interna, né? Ela tem que ser interna. E interno já estava queimando a vontade de querer sair daquele estilo aí. E fui me preparando para mudar. Eu confesso para vocês que eu tentei ser muito aquele pregador tradicional, mas não consegui. Né? E graças a Deus, os pastores que passaram pela minha vida, que não foram muitos também, foi o pastor Nelson Cardoso, que é o vice do pastor Samuel, e o pastor Samuel. Eles entenderam esse processo. Né? Eles entenderam o que é a multiforme graça de Deus. No meu livro, eu falo aí no capítulo acho que 2, eu digo assim que Deus não muda, mas ele se move. E Deus está se movendo. É impossível eu querer ganhar a geração atual com os métodos antigos. Cara, a geração de 30 anos atrás não tinha que lidar com marxismo cultural, ideologia de gênero. A gente tem que lidar com isso. Eu também, eu não posso aqui medir gerações, porque cada uma enfrentou uma problemática diferente. Mas eu penso da seguinte forma, eu acho que a geração passada tinha uma estrutura emocional melhor do que a geração atual. Já a geração atual, ela tem uma visibilidade maior de fazer a obra do que a geração, até pelas oportunidades que tem. Né, hoje a gente tem isso aqui, podcast que não tinha naquele tempo, hoje a gente tem celular, então não tem desculpa pra gente não fazer. Só que no meu começo eu não tinha nada disso. Então foi muito difícil quebrar esse ciclo, sair, foi muito difícil. Só que eu tive, assim, a bondade de Deus colocar pessoas perto de mim e puderam entender esse meu processo, me acompanhar. Né? O pastor Samuel sempre foi muito atencioso nos congressos que... Cara, vou te dar um exemplo, a gente fez um evento, não sei se você estava... que foi a escola de servos que eu trouxe Eliseu e tal. Tá. Cara, os bancos de madeira tipo central, você não mexe. Aquilo ali é sagrado, meu irmão. Não mexe. Aquilo ali você não se mexe nos bancos de madeira, é uma coisa rara. E eu pedi o pastor Samuel mexer, e o cara fiquei assim 2 semanas namorando. Pastor, por favor, conseguimos mexer os bancos de madeira e fazer o palco 360 no meio do tipo central, cara. Eu fui o primeiro a colocar a bateria em cima do púlpito do tempo central, apagar as luzes da nave, irmão. Sabe o que é isso? Apagar as luzes da nave do tempo central, irmão. Daqui, o tempo central tá mudando agora. Que tem essa mentalidade. Mas eu tinha que dar com o público. Quando eu cheguei na doca, muitos irmãos ficaram com medo. Ih, pastor, tá a igreja de preto, aquele pastor que prega de calça rasgada e tal. Só que assim, você tem que saber acelerar. Né? Ali na doca, é um outro estilo, eu não tô pregando para um público só, são vários públicos, então eu não fiz isso. Minha parede lá é um gelinho assim, atrás um cimento queimado, agora eu vou colocar um telão, começamos a reforma dos anexos. Tem um livro até que eu indico, Quem Trocou Meu Púlpito. Esse livro fala de um pastor que ele mudou o estilo de pregação dele, a igreja foi com ele. Quando ele mudou o púlpito, a igreja foi contra. Porque na primeira vez que ele fez a mudança de perfil de pregação, ele orou. E a segunda ele não orou. Então fala nesse cuidado. Né? Se você tomar um remédio na dose certa, ele vai te fazer bem.
Mas se você exagerar no remédio, te faz mal. Então a mudança é assim, ela tem que ser lenta, mas tem que acontecer. Para você não escandalizar e não chocar, né? Vamos falar do livro do... Esse aqui é lançamento, pastor? Uhum. Esse aqui é pré-venda. Não, já foi. Já Eu foi. lancei ele em dezembro do ano passado, no congresso Ignite que eu fiz, eu trouxe o Agostinho, né? Sim. Quero viver algo novo, quero viver. Aí eu lancei junto com o evento. Esse é o livro, sim, um convite para ativação da liderança imparável. Conte pra gente um pouco. Cara, esse livro foi um filho que Deus me deu, assim, resumindo tudo que eu fiz em 15 anos trabalhando com jovens, né? Os temas aqui são bem atuais, eu falo de todos os assuntos e assuntos, assim, que eu não vejo ninguém tocar. Vou dar um exemplo de um aqui, quando eu falo como cuidar de um jovem adolescente com dúvida na sua sexualidade. Eu tive que fazer com uma psicóloga e uma advogada do meu lado, pisando em ovos, né? Porque você não pode tocar em pontos que, enfim... Então é um livro muito interessante, eu toco aqui em assuntos que eu não vi ninguém ainda abordar. Eu falo sobre modernizar sem mundanizar, discípulo como Jesus. Você sabia que o Brasil é um país evangelizado? Se você sair agora para um sinal e alguém te perguntar sobre Jesus, você vai falar, o Flaninho vai falar de Jesus em Gênesis e Apocalipse. Porque ele foi evangelizado, ele não foi discipulado. Então nossa grande luta no Brasil não é evangelizar mais, é discipular certo. Eu falo sobre tocando o coração de Deus através da minha arte. A gente condicionou que Deus só quer usar quem prega e quem canta. É uma mentira, Deus quer usar você na sua profissão. É verdade. Aquela menina que trabalhava para Naamã, ela não estava nem cantando nem pregando, ela está trabalhando. Que Deus usou ela. Eu falo sobre isso aqui. Faculdade. Influente ou influenciável? Cara, faculdade foi o que eu mais trabalhei quando eu era pastor de jovens. Eu falo muito nesse tópico, como ganhar pessoas na faculdade, como ser diferente. Namoro, noivado e casamento, não altere a ordem. Eu falo que a parte mais difícil do casamento não é exercer no altar. Eu casei magrinho, bonitinho, hoje estou gordinho. Então dizer sim no altar é fácil, cara. Você gastou 40, 60 mil, vai dizer não. A parte mais difícil do casamento é dizer sim todo dia. É acordar depois de 40 anos, modificado fisicamente, e você dizer sim para aquela pessoa. Eu falo sobre avivamento constante, eu falo que é avivamento, na minha concepção. Líder suas emoções. Cara, esse tópico aqui é um tópico pedagógico para quem é líder, porque eu falo que a vida de um líder é muito oscilante. Vou dar exemplo. De manhã tu faz um velório, de tarde tu faz um casamento, à noite tu apresenta uma criança no altar. E eu tenho que condicionar meu coração a cada estação para que nenhuma interfira na outra. Eu fiz um velório de um irmão da minha igreja de 10 anos, tô choroso, meu coração tá quebrado, mas à tarde eu tenho casamento. A noiva não quer saber se eu tô mal, ela quer que eu faça o casamento dela com alegria. Então a vida de um pastor é uma vida de, sabe, oscilações. Então se não tiver emocional controlado, você não tem como seguir. Então eu falo muito isso nesse livro. Mova-se em direção ao seu propósito. Eu falo que tem pessoas que eu conheço e tem pessoas que Deus me apresenta. E aquelas que ele me apresenta são chave proféticas para mudar a minha vida. Então é um livro, um filho assim que, cara, muito bacana. Não é porque é meu não, mas... Magnífico, pastor. Às vezes as pessoas elas não dão tão... a relevância que um livro é importante na vida de uma pessoa. A gente sabe que no Brasil apenas 2% da população lê. É diferente de outros países como a França, que 40%, 60% lê. E nesse livro, imagino tanto do tamanho das riquezas que você não vai adquirir aqui e aprender. São anos de ministério, de um pastor experiente, que é referência. Então a gente convida o podcast Libertos a todos vocês acessarem o livro, que Amém. com certeza vai ser enriquecedor. Só no Instagram lá, pastor Marcelo Campelo, faz o pedido lá, eu entrego na sua casa. Pastor, baseado em tudo isso que o senhor está falando, eu percebo que muitos ministérios, alguns pastores experientes chegam comigo e falam para mim que chegaram aqui como se numa espécie de platô, não consegue ir para o próximo nível no ministério. E a gente vê que o senhor é um pastor disruptivo, um outlier, fora da curva, sempre está trazendo coisa nova. Inovando, O senhor né? citou aqui no livro a passagem linda que eu acho que Jesus fala, por eu sentes uma satança de pantaetne, id, esse id é indo de movimento. Qual conselho o senhor daria para pastores mais experientes que chegaram num platô que parece que está estagnado o ministério? Aqueles que têm desejo, que ardem de ir para o próximo nível, de fazer coisas maiores. Cara, eu tenho pessoas que eu admiro, que tem um cara que talvez seja a maior referência, não só para mim, mas para muitos pastores do Brasil, que é o Carlito Paz. A igreja do Carlito, mano, é um campus universitário, igreja da cidade. Todo ano que eu vou em São José dos Campos, eu vou lá. Eu tava agora, 2 semanas atrás em São Paulo, fui lá. Ele tava ministrando para pastores em uma certa igreja, e algo muito interessante, tinha vários pastores. E aí, quando acabou a palestra, um pastor foi chamar ele. Ele disse assim, pastor, eu sou pastor de uma igreja, já tem 40 anos, e só tem 30 pessoas na minha igreja, o que eu faço? Ele disse, sai de lá, você é o problema da igreja. Então, ou seja, o pastor, ele tem que se renovar, ele tem que se reciclar. O mundo muda constantemente, cara. As informações, elas voam. Né? Hoje em dia, para você prender um cara numa igreja 1h30 não é fácil, irmão.
Então, antigamente, a igreja, o que o cristão tinha antigamente? Faculdade, trabalho e casa. E igreja. Então, a igreja era como fosse assim, a saída do cristão. Hoje ele tem milhares de oportunidades aí, e de possibilidades para ir para o cinema, jogar uma bola, enfim. Então, hoje, para você tirar um cara da casa dele e levar para a igreja, a gente vê outras coisas, tem aquele metaverso agora e tal, aquela coisa Sim. toda, que eu acho assim, que o contato é maravilhoso. Eu acho que isso foi bom. A igreja online é boa, mas a Bíblia diz assim: o verbo se fez carne, é contato, irmão. É toque, é relacionamento. Então eu acredito que o pastor tem que estar se reciclando. Eu me cobro muito, eu viajo muito, eu leio muito, eu li tudo que você imagina sobre igreja antes de assumir a DOCA. Eu pago cursos, eu viajo com a minha esposa, eu tiro 2 vezes no ano. Eu tenho no ano 3 viagens. Uma é para mim curtir com a minha família e 2 é para mim aprender. E eu vou para parar para ouvir. Esses dias agora eu estava com o pastor Jarino da Cassiane. A gente olha muito a Cassiane e foca muito nela. E ela é uma mulher muito de Deus, mas o marido, cara, é fora da caixa, irmão. Aquele cara ali, eu passei. Tanto que o Brunet é da igreja dele, né? A Thiago D Brunet. Alfa, né? AD Alfa, A D cara. Alfa é bem diferenciada. Eu fui lá e, sabe, fui ministrado de uma tal forma. Depois eu fui jantar com ele. E meia hora que a gente passou na conversa, irmão, o cara é um monstro de conhecimento. Então, quando você para se conectar com outras pessoas, você cresce também. Você sai da sua zona de conforto, você se cobra. Eu vejo pastores assim que eles pararam porque querem parar. Eles não se permitem evoluir. Não, tá bom aqui, eu já tô com tantos 300 membros, tá bom. Já tenho aqui o meu saláriozinho, já tenho aqui a minha... Então, eles têm medo de avançar, do que possa acontecer. Isso, quando você vê, ele vai perdendo pessoas, porque eu digo assim, que ovelha não tem coleira, irmão. Então, para você ter uma ovelha no seu aprisco, você tem que ter um bom alimento. E quando eu digo bom alimento, não é só palavra, porque eu sei que tem pregadores que pregam muito. Mas é no alimento relacional, contato, né, momentos de lazer que são importantes. Eu tenho 2 reuniões que eu faço para a liderança da minha igreja, que é o tempo de convívio, que é uma reunião pastoral onde a gente reúne os pastores e um chora com o outro, apacenta o coração do outro, é como se fosse uma reunião de bálsamo, de cura. E a segunda é o tempo de alinhamento, que é uma reunião mais assim, focada nos propósitos da igreja, metas, objetivos. Então você tem que estar se reciclando, senão a gente fica para trás realmente. Mas uma dúvida assim, uma dúvida não, uma curiosidade que eu tenho sobre a sua liderança, a gente percebe que tem pastores que têm estilos, alguns são mais centralizadores, outros já delegam mais, em que sentido? Por exemplo, tem pastores que ele é o pregador, ele é o que cuida das finanças, ele é o que cuida do prédio, ele é o que cuida da água, do copo. Como é que é o seu estilo? O senhor diversifica mais ou o senhor centraliza mais? Não, eu não centralizo nada. Eu acho que, até porque senão o cara ele não cria pessoas para fazer, ele vai infartar, mano. Se ele se concentrar tudo nele, eu acho a minha liderança é descentralizada. Nós temos 3 eventos lá na DOC que são grandes, que é Ignite, Escola de Servos e Start, que é das mulheres. E nenhum eu tô na frente. Eu tô assim auxiliando, mas todos têm pessoas coordenando. Líderes de missões, todos eles têm liberdade para trabalhar. Naquilo que eu acho que tem que melhorar, eu vou lá e dou um toque muito suave. Porque se você dá uma função política, se outra hora você se meter, você não confia no cara. Verdade. Você está tirando dele a autoridade, né? Se ele conhece a sua visão, se ele tá com o coração alinhado ao teu, ele vai seguir nessa linha. Quando você vê que ele tá tortando pro caminho que não é o seu, você fala, amigo, peraí. A nossa visão é essa, nosso objetivo é esse. O anelado do nosso coração tá aqui, então foca aqui. Então, eu acho que se você centralizar muito você por medo, né? Eu acho que muitos pastores fazem isso por medo. Você vai ver, ó, tem pastor, e isso que eu não quero na DOC. Eu quero que as pessoas conheçam o pastor Marcelo, mas a equipe do pastor Marcelo. Tem igreja, cara, que você só conhece o pastor da igreja, mais ninguém. Porque ele aparece desde o cartaz da ceia até o cartaz da IBRF. Só dá o cara, irmão. Você não conhece mais ninguém. Olha, agora lá na igreja, pouco eu tenho feito vídeo. Quem tá fazendo vídeo são os pastores, dia de gravação, é sexta-feira. Aí fica aquela fila, missão de casais, missão com homens, missão com mulheres, todos para fazerem vídeo para te chamar pra igreja. E eu não faço nenhum. Porque eu acho que tem que apresentar a tua equipe, cara, teu time. Né? Jesus saiu de cena e falou, agora é com vocês, vamos lá. Então, se você centralizar muito, você não dá para as pessoas crescerem e você vai ter uma doença física, emocional, mais cedo ou mais tarde você vai ter. E Pastor, isso. deixa eu fazer uma pergunta, uma Sim. curiosidade minha. Muitas pessoas, elas têm uma dúvida em relação, por exemplo, à sua personalidade, seu jeito de pregar. Sim. Só que poucas pessoas sabem, eu posso falar isso porque eu sou sua ovelha, é que, na verdade, a sua pregação, ela é bastante exortativa. Uhum.
O Senhor não tem uma pregação de nenhum jeito, uma pregação liberal. Porque muitas vezes as pessoas elas associam a pregação da pessoa com o estilo da pessoa. Isso, é verdade. Entendeu? E eu, como ovelha dele, ontem, por exemplo, eu voltei para casa refletindo. Eu falei, Senhor, fala mesmo. Porque Deus tem que usar mesmo para apertar certos botões que estão frouxos. Ontem o pastor falou sobre a importância que o reino é mais sobre doar do que receber. E aquilo falou muito comigo. E eu estava até falando com o César no Uber exatamente sobre isso, né? Porque às vezes, pastor, a gente quer tanto receber. E ontem o Senhor falou. Pegou num ponto que às vezes a gente que é crente, a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente está sendo egoísta em Sim. alguns pontos e tal, isso vai acontecer. É uma geração consumidora, né? Isso. A gente quer mais consumir da igreja do que entregar para ela. Aí, pastor, e sabe o que eu fiquei analisando? Por exemplo, muitas pessoas olham para a sua personalidade, o seu jeito, e não conseguem entender, mas na verdade o Senhor tem uma postura muito, muito séria Sim. mesmo, né? Na sua pregação e tudo. Qual foi a sua maior dificuldade, eu acho, assim, que eu posso perguntar como líder de jovens ou como pastor mesmo, de pessoas que até viram entraram na sua rede social e falaram, olha, o pastor é assim, e se surpreenderam, e hoje caminham com o Senhor, assim, o senhor deve ter muita experiência em relação a isso, né? Só contribuindo com o que a Bela falou, ontem realmente eu preguei sobre o texto da ceia. Ontem foi ceia na igreja, eu preguei o próprio texto, só que de uma forma diferente. A gente centraliza muito na ceia a questão só espiritual, é espiritual. Mas o que Paulo está dizendo ali é o compartilhar também. Os irmãos iam, levavam pães e bebiam e não lembravam do pobre. Eu falei lá em Lucas 24, aqueles 2 homens do caminho de Emaús, Jesus vai jantar com eles, e a Bíblia diz, sentando com eles à mesa, partiu o pão, deu graças. Aí o versículo posterior diz assim, os olhos deles foram abertos. Não porque eles comeram do pão, mas porque eles compartilharam do pão. A vida é feita de compartilhar. E o que a gente tem visto na igreja evangélica hoje? Homens e mulheres consumidores. Eles acham que o púlpito é um balcão, o pastor é funcionário, eles são os clientes. Aí você, como pastor, é obrigado. Você tem uma varinha de condão, você é obrigado a fazer as coisas darem certo. Você está todo domingo pregando ali, todo domingo exortando, orientando. As pessoas fazem de errado a si mesmo e o culpado às vezes é o líder. Aí eu pergunto, qual foi o erro de Adão? Porque ele tinha o maior discipulador que era Deus. Qual foi o erro de Judas? Então, às vezes, a própria pessoa que não está querendo viver. Eu digo para as pessoas assim, gente, eu sou assim, moderno e tal, mas, cara, tem princípios que para mim são inegociáveis, cara. Para mim, o meu Instagram é a extensão da minha vida. Vocês podem ver lá, eu posto minha família e o que eu faço na obra. Porque eu acho que o Instagram é isso, né? Se bem que para muitos virou um palco de luxúria e tal, mas para mim ainda é uma extensão da minha vida, as pessoas. Eu não chamo ninguém para pregar na minha igreja. Quando eu olho no Instagram do cara, tipo assim, ele é casado. Mas você vai no Instagram do cara, tem uma foto ou não tem nenhuma da esposa, eu já não levo. Porque para mim já tá algo errado. Se você vive bem, você quer expor aquilo ali. Né? Então aí você vai na foto do Instagram do cara lá, não tem nenhuma foto da mulher dele. Fala, pô, tem alguma coisa errada, eu fico pé atrás. Pode até não ter nada errado, mas eu já não levo. Então, o que a Bela perguntou, assim, as pessoas na minha igreja, a gente não tem culto de ensino. Nós temos o nosso café teológico, que é na sexta-feira. Então, eu tenho só o domingo. O domingo é o tempo que eu tenho. Você pega a pregação do Luiz Hermínio, na igreja do Mevan, é uma. Pega a pregação de pastores de templo, na igreja deles, é uma pregação doutrinária, exortativa, porque eles estão na igreja deles. Eles sabem o que o povo precisa. Pega eles fora. Então tem gente que vai visitar a gente na DOCA, eu quero ver aquela pregação de avivamento do pastor Marcelo. Chega lá, minha pregação é um pouquinho mais exortativa, porque é o meu público, eu sei que eu tenho que falar ali. Fora não, fora você é itinerante, convidar, você prega um tema X, o negócio acontece. Mas dentro você tem que ser mais assim. Então as pessoas às vezes podem até surpreender. Se bem que aqui em Belém, por as pessoas que me conhecerem mais, eu já andar muito por aí, não tem tanto essa... Eu me lembro quando eu prego fora, hoje eu tenho amigos, tipo, eu fui pregar em Calcaia, Ceará, aí cheguei lá, o pastor me olhou assim... Sabe aquele olhar assim? Esse pastor. Primeiro eu fui no aeroporto, tava de bermuda, de chapéu, camisa normal e um fone no meu ouvido e foi me pegar, né? Eu achei que ia me pegar o líder de jovem, foi o pastor da igreja. Eu falei, meu Deus, tá de calça. Já me olhou assim, né? Aí eu preguei no primeiro dia, preguei no segundo, aí virou meu amigo, já preguei mais de 5 vezes lá. Então, ou seja, às vezes é bom a gente conversar com a pessoa, porque às vezes demonstra uma coisa que possa não ser. Né? Tanto pro bem como pro mal. E até nos jovens, né, pastor? Eu vejo que o Senhor é um dos poucos pastores que se posiciona, até mesmo nas redes sociais, de questões que
assim, do liberalismo na igreja, né? Porque Sim, tem muita sim. gente que olha e fala assim, é o pastor Marcelo, ele é um pastor que ele traz inovação, ele é mais assim, então ele deve ser liberal. Mas pelo contrário, Não é. eu vejo que ele é um dos poucos pastores que vai e bate de frente, vai na rede social, fala, que até mesmo pastores tradicionais que a gente olha e fala não é tradicional, nem toca no assunto. Então, é por isso que eu falo, né? A experiência de conviver com o Senhor, eu acho que existe muito esse parâmetro, porque, na verdade, convivendo quase um ano assim, eu percebo que o Senhor é muito mais tradicional do que o Senhor pensa. A gente, assim, Deus está levantando assim, pastores assim na nossa cidade, né? O Carvalho, o Maxwell, o Vitor da Link, pastores assim jovens que estão tendo a oportunidade de fazer alguma coisa em Belém. Não que vamos dizer, os antigos não estão fazendo, já fizeram e continuam. Só que eu vejo que há uma necessidade de se levantar. Um dia uma irmã falou para mim assim, já não se fazem pastores como antigamente. Eu falei, porque mudou o tempo, né? Então se faz pastores para agora, né? Então, quer dizer, as pessoas também precisam entender essa realidade de vida, né? Eu acho que a gente pode, como eu falei, modernizar sem modernizar. Eu não posso também. Quando Saul tentou colocar aquela armadura em Davi, ele está dizendo assim, esse aqui foi o método que deu certo até agora. Davi percebeu que aquele método não ia vingar, então eu prefiro usar o meu. Eu não posso desprezar o que deu certo até agora, mas também não posso focar naquilo, porque o novo tá aí, né? E eu tenho que experimentar esse novo, sem desprezar o que deu certo lá atrás. E sempre vendo a individualidade de cada pessoa, né? Sim. E a individualidade de cada grupo. E aí eu fico vendo assim, acho que não sei como se é uma dificuldade assim para o Senhor. Mas como é acompanhar esse público jovem assim, nessa caminhada, né? Porque o jovem tá sempre por esse período de oscilação, né? Uma hora eu quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, outra hora, ai, cansei. Tá chato esse negócio. E aí a gente sabe muito da questão mesmo, assim, da busca pelo Espírito Santo, da presença pra gente conseguir permanecer na palavra. E eles têm buscado isso no Senhor, assim, Uhum. tipo assim, essa referência, tirar dúvidas, né, de ir mesmo na igreja, porque eu vejo assim, pelo menos quando eu era adolescente, uma das maiores dificuldades que eu tinha era de pedir ajuda, assim, de dizer, de chegar assim pro meu pastor, eu tô precisando de ajuda, eu tô passando por isso na minha casa. E muitas vezes a única referência que a gente vai ter, ou que o jovem, o adolescente vai ter, vai ser o pastor dele. Porque ele não vai estar vivendo aquilo na casa dele. Verdade. Muitas vezes ele vai estar sendo perseguido dentro de casa porque escolheu um caminho diferente da família, né? E acaba que o pastor acaba tendo um papel que não é o dele, né? É o que eu sempre falo, assim, o pastor era uma das profissões que deveriam ganhar mais, né? Porque tem uma briga de família, meia-noite, pastor, meu marido verdade. fez isso. O filho É fez integral, isso. né? É integral. E tipo assim, o pessoal não tem vergonha, Não. O médico sai do consultório, deixa de ser médico. O advogado também, o policial, mas o pastor, ele tá sempre... Tá sempre, tem que estar disponível. Se não tiver disponível, não funciona. E eu vejo também isso como muitas vezes, assim, acaba que a gente, como cristão, a gente se limita, né? Que a gente vai pra igreja, não, porque se não tiver a música que eu tô esperando, o culto não foi bom. O pastor pregou tal coisa. Não, é pro fulano. Não, gente. É pra mim, né? O culto é pra mim sempre, mesmo quando eu penso, não é pra mim. É pro, sei lá, pro meu namorado. Não é pro teu namorado, é pra ti. Quem tá precisando ser exortado é tu, né? Porque quem o Espírito Santo tocou pra levar lá na igreja foi tu. E aí a gente tem aqui uma série de perguntas, né, que Tô com mandaram, medo agora, que mandaram aqui pro Instagram, Instagram do Libertos, Uhum. tá? Pode falar o nome da pessoa? Pode, fica à vontade. O @Christopher C. Gaspar falou assim: lá atrás o senhor imaginou que seria referência para uma geração? Não, de forma nenhuma. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu fui pregar num grande congresso. Eu já preguei na frente do David Leonardo, Luiz Hermínio, das pessoas pra mim. E a perna treme demais, né, cara? Eu já preguei acho que 6 vezes na frente do pastor Samuel, meu irmão. E nenhuma delas a minha perna não tremeu. Todas balançando, mano. Só que assim, eu nunca imaginei, cara. E esse dia eu cheguei em casa, um tempo atrás, eu tava indo de São Paulo, de uma conferência grande que eu preguei lá. Aí estacionei o carro, fiquei chorando de ver o que Deus fez na minha vida. Porque eu não esperava, não imaginava. Então nunca imaginei. Então é tudo graças de Deus mesmo. Nem capacidade para isso eu tinha.
É tudo pela graça. É, É o Senhor que capacita a gente. verdade. Assim como ele escolheu lá Davi atrás das malhadas. Janaína Personal perguntou o seguinte: como ser pastor centrado diante dos vários cenários que ocorrem dentro das igrejas? Cara, é verdade. Hoje a gente vive assim. Eu digo assim, no meu livro eu falo isso, como aconselhar, tem uma parte que eu falo assim, quando você vai ouvir alguém no gabinete, você tem que ter cuidado até com as suas expressões faciais. A pessoa tá te contando uma coisa, pronto, ela para de falar na hora, porque ela viu que você já se escandalizou com o que ela vai te falar. Então a gente tem que ter maturidade emocional para ouvir de tudo, ver de tudo e não ser mimizento. Ah, se chocar. Porque igreja, gente, igreja é lugar pra gente doente, pessoas estão querendo melhorar. É que nem chegar numa academia e falar assim, não quero ver nenhum gordinho aqui. Não, academia é lugar pro gordinho também, pro magrinho. Né? Não quero, vou chegar no hospital, não No quero corpo nenhum malhado doente. lá, não No tem hospital é como. lugar pra gente doente. Igreja é pra pessoas doentes. Então, assim, não é fácil resolver problemas assim, dentro de igreja, problemas que vêm gigantes. Você fala, meu Deus, eu tava em São Paulo agora e 3 problemas apareceram na igreja, eu não tava. E eu disse, 2 eu disse assim, eu joguei pra liderança, vocês podem resolver. Esse terceiro, deixa que quando chegar eu resolvo. Que era um pouquinho mais Mais difícil. difícil, né? Ó, pastor, tem mais uma pergunta aqui. Essa aqui eu achei um pouco polêmica, eu não vou falar o nome da pessoa, tá Tá. bom? Melhor O que o senhor acha sobre as irmãs que apenas criticam? Que criticam, cara, eles estão perdendo tempo, né? Porque a vida, ela. Eu acredito na paternidade geracional. Né? Eu chorei muito quando o Billy Graham morreu, como fosse meu pai. Porque eu adotei Billy Graham como minha paternidade geracional. Vai ter pessoas que você nunca vai tomar um café com elas, comer uma pizza, mas você adotou aquela pessoa como Verdade. pai espiritual, pelo livro que você lê, pela uma mensagem. Então, acho que as pessoas que criticam, elas estão perdendo muito tempo. Pô, e é engraçado, tanto que fofoca como que erra, porque o que erra, ele já é motivo de fala porque errou. Mas o fofoqueiro também, achando que ele está isento de ir pro inferno, ele não tá, porque a fofoca também é pecado. Sim. Então, acho que essas pessoas que criticam, eu acho que criticam tudo, né? Criticam o método. Eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência de murmurar muito grande. E quem murmura desacelera o processo da bênção, né? Existem bênçãos que são oriundas só da gratidão. E o murmurador não consegue enxergar nada bom. E gratidão é a memória do coração. Então, essas pessoas que elas criticam, primeiro, eu vejo um cara que é muito crítico, aquele cara que não faz nada. Pode perceber, o cara que é muito Verdade. crítico, ele não faz nada. Ele só critica, né? E aqui tem aquele crítico que faz pouquinho e acha que já fez muito. Verdade. Então, para essas pessoas, eu acho que o silêncio é a melhor coisa, Melhor coisa, silenciar. né, pastor? Meu pastor, qual a maior dificuldade em pastorear jovens em 2023? Sabendo que hoje o senhor já está além, né, Sim, de sim. apenas jovens. Mas qual a dificuldade, talvez, que o pastor Marcelo não enfrentou em 2016, à frente da missão, e hoje, à frente de uma igreja também que tem muitos jovens, né? Qual a maior dificuldade desse ano? Existe uma dificuldade específica para 2023? Sim, eu acho assim, a maior dificuldade hoje é você pregar uma mensagem imutável em um mundo que muda constantemente. Certo. Então, se o líder for líder caixinha, meu irmão, ele vai perder todo mundo. Ele tem que sair dessa caixa dele, né? Não, culto bom, tem que ser com os 3 hinos da harpa, oração de joelho. Isso tudo é bom e pode ser feito, contanto que não seja só isso, né? Você ter um atrativo a mais, não só proporcionar culto, porque o cara tem culto de lote. Irmão, hoje você tem culto aqui, sabe? Você tem que pensar em outras coisas para edificar a sua liderança. Reuniões seletivas com alguns líderes, né? Apacentar de perto, ter essa confiança, como ela disse. Eu não tinha confiança de falar com o meu pastor. Eu acho que esse elo de confiança é tudo, cara. Eu tenho pessoas que falam assim, não, mas eu vou falar com o meu pastor, eu tenho medo. Mas você tem medo de falar com o seu pastor? Seu pai. É o seu pastor. A palavra pastor vem da raiz também de pai. Então, ou seja, eu acho que hoje em dia a dificuldade está em a gente controlar algumas coisas, porque eu vejo os excessos, né? Às vezes tem aquele cara que quer fazer um culto muito pisado e fica um culto muito mundano. Né? Eu fui pregar de vez num lugar, num ginásio, cara. Não vou falar da igreja de Porete. Quando eu tô chegando na igreja, o cara falava, sóis obreira, tu sóis obreiro. Cara, eu vim do mundo, né? Eu me lembro Associa. quando eu ia na Pavan, e os caras, eles estavam dançando que nem eu via lá o pessoal da Pavan, com a camisa na boca. Eu falei, cara, Deus não tá ali. Então, eu acho que o equilíbrio é muito importante. Você saber até que ponto você pode ir, né? Às vezes a gente quer modernizar muito e fica muito bagunçado. Fica Verdade. legal. Pastor, tem algo que eu percebo, que tem amigos que congregam lá com o senhor, são suas ovelhas, né? Sim. Existe um apelido carinhoso pra Dedoca, não é verdade? É? Eu abri caixinha, agora eu lembrei. A casinha. A casinha. Casinha, casinha. E como fazer a sua ovelha se sentir em casa? Muito bom essa pergunta, cara. Eu acho que as pessoas, quando elas
quando você vai escolher uma casa física para morar, é todo um processo. Você não se Exatamente. escolhe qualquer uma. Então, quando alguém vem, eu fiz esses dias uma contagem lá na igreja, eu percebi que a maioria das pessoas que congregam comigo não moram perto da doca, cara. A prova tá aqui, Isabela. Aí eu me pergunto, cara, o que faz essas pessoas irem para lá? Tinha um obreiro, tinha um jovem que congregava na igreja de Dwight Lenny Moody. E aí ele andava quilômetros para chegar na igreja de Moody. E o pai dele falou assim, por que você não congrega aqui, para a sua casa? Porque a sua casa tem igreja. Aí ele disse, não, pai, porque lá eu sou amado. Lá eu sou visto. Esses dias eu conversei com uma membra da minha igreja, que ela veio de uma igreja grande, cara. Quando ela me falou, não, eu falei, não acredito que você tá aqui. O que aconteceu lá? Ela falou, não, pastor, lá eu só não era vista. Eu tô 3 anos lá e nem o pastor sabe o meu nome. Eu fui fazer o noivado de uma moça, talvez foi o noivado não, os 15 anos dessa moça. Pense numa casa ali, acho que a casa mais linda que eu já tenho na vida. Menina riquíssima, ia ganhar só uma viagem pra Disney, só isso. Fui fazer os 15 anos dela. E aí eu perguntei, e ela falou, pastor, eu sou da igreja X. Eu falei, não, peraí, mas eu conheço o seu pastor. Por que você não chamou ele? Ele falou, não, porque eu não conheço ele e ninguém me conhece lá. Meu Deus. Então, quer dizer, você está em um lugar e não ser visto Frustrante. é muito frustrante. Eu acho que não tem ninguém na minha ovelha que eu não pare para tomar um café, que eu não chame para minha casa. Eu digo assim, que filho não tem que dizer que vai na casa do pai. Vocês têm pai e mãe. Vocês dizem para mãe, vou aí, não, só que eu não sei, apenas vai. Lá em casa é casa de filhos, irmão. O pessoal chega de madrugada, 2h30. Os jovens chegam às vezes meia-noite, né? Ovelha chegam lá 10 horas. Eu trouxe um bolo aqui, não sei o quê, porque é casa de pai é assim. Verdade. Pastor, acredito, eu acho, quase certeza que eu estive num congresso de 2016, era o senhor que era o pastor ainda na missão, Aham. né? Aí sabendo que 7 anos após, né? 7 anos, 2023, os jovens de 2016 são os adultos de hoje, né? É verdade. E muita gente lhe acompanha também, não somente em rede social, mas através do seu testemunho, né, da sombra do seu ministério. Muda muito a responsabilidade, né, de você pregar não somente para jovens, mas para os jovens de ontem, Sim. que hoje são adultos, se espelham no seu casamento, em como o senhor é pai, em como o senhor é amigo, né? É um peso de responsabilidade muito grande. Em algum momento da sua vida, isso enfadou o senhor? Não, enfadar não, mas a gente sente, né? Olha, é assim, eu até brinco assim, não tem nenhum lugar que eu vou que as pessoas não conhecem, a gente não dá nem pra pecar, porque... Então, tipo, agora eu tava no Pátio Belém, fui comprar um negócio lá pros meus filhos, aí eu tô andando, pastor Marcelo, eu não sei nem quem é. Então, assim, a gente realmente se torna referência pra pessoas que a gente nem imagina, cara. Verdade. E às vezes e isso é maravilhoso essa pergunta, porque essa é a fonte motivadora pra gente continuar, Sim. cara. Tem muita gente bebendo da nossa fonte que você não pode falhar, cara. Verdade. Tem pessoas que olham pra você, e eu sei que nem todo mundo tem estrutura emocional pra diferenciar, não, mas olha pra Jesus, mas nem todo mundo é assim. Verdade. As pessoas olham pra pessoa, e quando a pessoa fracassa e falha, é uma frustração muito grande. grande. Então isso me faz com que eu tenha mais responsabilidade em ser um bom marido, um bom pai, de ter tempo com a minha família. Eu falo pros obreiros da minha igreja, eu tenho tempo com eles, falo, cara, seja o melhor pai do mundo, seja o melhor marido do mundo, curte a sua família, porque não adianta você querer ganhar na igreja e não ganhar no lugar que é o mais importante, que é a tua casa, irmão. Verdade. É na tua casa. Não é difícil pregar, difícil é viver o que a gente prega. Verdade. É descer e sustentar aquilo que a gente pregou. Isso é o mais difícil. A vivência, né, A pastor? vivência, a vivência. Realmente. Pastor, agora, muitas pessoas que estão acompanhando a gente, né, César, que acompanham o Liberte, são jovens e adolescentes, né? Porque a gente faz movimento especificamente para... Claro que a gente recebe público de todas as idades, mas o nosso maior público são os jovens e adolescentes, né? E muitos deles passam por esse processo, de não ter o apoio dentro de casa, né? Às vezes, como a Sanai falou, às vezes é o único crente na sua família. E eu acredito que o Senhor quebrou muita barreira, né? E quebrou muito paradigma de ser levantado como uma grande referência, abriu porta para muitas pessoas que, por exemplo, como o senhor mesmo disse, não teve esse amparato, né? Não teve paz, pastor, não teve Sim. ninguém que lhe colocou ali, né? E abriu portas para muitas pessoas. E eu sei que muitos jovens que estão assistindo a gente agora, adolescentes, estão passando por esse processo, né, de não ter um apoio dentro da casa. Às vezes tem uma chamada, prega, canta, ou é empenhado na sua igreja, porém os seus pais ainda não acompanham, não estão. E como são adolescentes, às vezes não tem aquela mentalidade, Sim, toda sim. aquela maturidade. Qual o conselho, Senhor, que veio, né, desse contexto de ser o primeiro crente que ganhou a sua família, né? Que eu acho muito lindo quando o Senhor sempre fala que o Senhor ganhou a sua Sim. família para Jesus, né? Qual é o conselho
que o Senhor dá para esses jovens que estão assistindo a gente, estão passando por esse contexto, até mesmo pensando até mesmo em desistir. Falar, poxa, eu nunca vou chegar a ser um pastor, isso não é para mim. Porque a minha família não me apoia, isso não é para mim. Eu posso falar também com propriedade, porque o meu contexto também foi assim, né? A gente já conversou sobre isso. Então, o Senhor venceu, eu consegui vencer. Mas esses jovens, esses adolescentes que estão assistindo a gente agora, que estão passando, qual é o maior conselho que o Senhor daria para eles? Boa pergunta. Perseverar. Quando Deus salvou o Marcelo Campelo, não salvou pensando no Marcelo Campelo. Ele pensou na família Campelo. Então, assim, eu vim de um lar, irmão. Olha, a minha casa era minha família de músicos, poetas. Então, na minha casa eu cansei de ver lá Nelcínio Rodrigues, Vanderlei Andrade. Eu era road desses caras, mano. Anormal do Brega. Eu comecei assim. Cara, eu comecei no set do forró, sendo road do set do forró com o Joel Muximilha cantando. Comecei andando ali, mudando a bateria e tal, aquela coisa toda. Cresci nesse ambiente de muita farra, muita... Aí um belo dia eu era o cara do pagode em casa, pego o cavaquinho, faço churrasco e tal. Minha mãe curtia comigo, amava eu ver tocando. Chega um belo dia e falo, sou crente, não posso mais. Jogo os cavaquinhos fora, que agora eu vou servir a Jesus. Cara, foi um choque muito grande. Então, assim, eu cansei de ver, presenciar, quando eu me converti no meu processo, cara, de eu estar tocando, de eu estar pregando em um lugar, novo, 24 anos de fé, 5 anos de fé, eu já comecei muito cedo a pregar. Aí pregando numa igreja, toco meu telefone, alguém da minha família, vem pegar tua mãe que ela tá no batal e não consegue nem se levantar da mesa, cara. Eu tinha que ir lá pegar minha mãe. E eu disse assim, Senhor, tu acabou de falar que tu vai salvar minha família. Mas eu não conseguia ver. Porque esse é o poder de uma palavra profética, não se encaixa com agora. Verdade. Quando Deus promete, ele não promete olhando aquilo, olha lá. E eu perseverei muito, muito, cara. Muito. A minha mãe morreu, antes de morrer, morreu salva. Morreu em 2014. Perdi meus pais muito cedo. Meus tios também se converteram. Cara, assim, a porta Deus abriu e hoje a minha família praticamente 90% é cristão. Hoje, quando tem qualquer problema na minha casa, eles não ligam para advogado. Antes deles ligarem para advogado, para o médico, eles ligam para mim resolver. Então me tornei referência para ele em casa. Sim. Então foi muito difícil, muito, cara, porque eu chegava da igreja, eu queria ter paz, eu não chegava em casa, minha mãe tinha um quintal gigante lá atrás da casa dela, e quando eu chegava, eu olhava assim, tinha um pagode rolando, farra e passando garrafa de cerveja no corredor de casa, eu me trancava no quarto. Eu sempre fui um jovem, comecei muito só, andei muito só, minha vida toda foi muito só, eu acho que 7 anos da minha vida eu fiquei muito só, porque eu tinha muitos amigos no mundo, perdi todo. Meu tempo era o Orkut, né? Não é o tempo de vocês, Orkut. Meu tempo era Orkut, cara. Comunidade. Era no meu tempo era isso aí. Então, quer dizer, quando eu sei Jesus, cara, muita gente me limou do Orkut, perdi contrato com banda. Então, cara, eu passei muita dificuldade. Perdi amigos, ouvi humilhação. Para mim chegar onde eu cheguei não foi fácil. Mas hoje eu entendo por quê. Hoje eu tenho a estrutura para aguentar os embates da vida, porque Deus preparou a gente aí. Glória a Deus. Amém. Pastor, uma mensagem que tem falado muito comigo ultimamente, sabe? Que é ali quando Salomão ele vai ser consultado pelas 2 mulheres que são mães, porém só uma está realmente com o filho vivo, né? Uhum. Então a solução de Salomão é o seguinte: eu vou cortar o menino no meio, assim ambas ficam satisfeitas. A mãe verdadeira olha para Salomão e diz: não, meu rei, dê para ela. É melhor que o meu filho viva com ela do que venha para mim pela metade. O que ela diz ali, né, subliminarmente? Eu prefiro ter o meu inteiro com ela do que ter pela metade. Hoje em dia, é possível ser um pastor por inteiro, líder por inteiro, pai por inteiro, esposa por inteiro? É possível isso? Sim. Eu acho que se não for por inteiro, não funciona, né? Se a gente colocar o nosso coração pela metade, eu acho que o que faz a gente colocar o nosso coração pela metade? As frustrações. Às vezes você foi frustrado numa área, seja na área do relacionamento, você fica pé atrás, não quer. Às vezes você foi traído por um amigo pastor e você se fecha. Então, se não for por inteiro, eu acho que não adianta, funciona, né? Você entrar de cabeça e fazer mesmo. E entender. Você tem 10 pessoas trabalhando. Se uma te trair, você ficou com 9, Sim. né? Outra te traiu. Jesus passou por isso. Então, ministério, cara, eu digo assim, é tropa de elite, irmão. Sim. É tratamento de elite. Ah, eu não quero, meu irmão. Deus não vai te dar babador e chupeta, irmão. É faca na caveira. Ou você aprende ou você não aprende, irmão. Porque as pessoas estão se escondendo no mimimi. Esse dia um amigo meu que não é cristão, ele tá caminhando no ateísmo e falou assim, tem muito suicídio no mundo porque a culpa é de Deus, é o mal. Eu falei, vem cá, por que nos países... Ele quis colocar o estupim do suicídio como a dor e o sofrimento, que eu sei que também é. Mas vamos lá, por que nos países de terceiro mundo não tem suicídio e nos países de primeiro mundo tem? Porque os países de terceiro mundo, as crianças parecem que já sabem lidar com a dor. Verdade. Os de primeiro mundo não. Então a gente não está sabendo lidar com a dor
Parece que as crianças, hoje em dia, elas estão sendo ensinadas a terem tudo muito fácil e elas não sabem administrar suas dores. É quando tem a primeira decepção amorosa, financeira, dá um tiro na cabeça, se joga porque o suicida quer matar o que tá matando ele. Verdade. Então, isso tudo, cara, eu acho assim, que faz parte de um bom discipulado, sabe? Um discipulado, eu digo lá pra galera, gente, na doca você não vai ter bengala, irmão. E não vai ter ninguém, você não vai ter um guru do seu lado, não. A pessoa quando quer pecar, não chama ninguém pra pecar, ela peca só. Então você não vai ter um babador e um pipo, você vai ter um líder que vai te ajudar, vai discipular, mas você vai ter que caminhar só. Verdade. Porque vai ter momentos que não vai estar pastor, ninguém pra te ajudar, e você vai ter que exercer o seu ministério lá, o seu cristianismo lá. Porque hoje a gente parece que vê que as pessoas elas querem assim, a culpa sempre, nunca é da pessoa, a gente suaviza muito. Verdade. Não, ela quis pecar, ela quis falhar. E o pastor tá aqui para ajudar, mas se você não vir falar, para mim não tem bola de cristal, como é que eu vou saber? Então eu acho que integral tem que ser, cara. Verdade. Metade não funciona. Eu acredito também que, respondendo a pergunta lá que a gente não deu nome, né? Dos irmãos que só criticam, Uhum. eu acredito que quem é de metade se assusta quando vê alguém realmente inteiro, Sim, né? Porque sim. o resultado vai ser diferente, o resultado vai ser maior, né? Pastor, por incrível Só respondendo, a gente olha aquele casal de Atos 5, quando ele Safira, Exato. a gente foca muito no pecado, da mentira, mas foi da motivação. Sim. Porque mais importante do que aquilo que eu faço, a motivação pela como me faz fazer. Eu vou te dar um exemplo. O que eles viram? Eles viram um cara Barnabé que deu tudo. Eles foram dar metade. Deus aceitou? Não. Porque Deus não trabalha com isso. Ou você dá tudo. Ah, não, pastor, eu tô 99,9. Deus é 100%. Verdade. Se não for, não A funciona. metade é aquilo que a Bíblia chama de ímpio, no Verdade, Salmo primeiro. verdade. E ímpio é isso. In é prefixo de não. E pio é inteiro. O que é o ímpio? Quem não se entrega por inteiro. É isso aí. É forte. Perfeito. E aí isso vai entrar tudo na questão da obediência, né? Uhum. Como é que eu vou dizer que eu amo se eu não me entrego? Né? Verdade. Como é que eu vou dizer, ai, eu sou serva, agora eu sou de Jesus, mas eu não entrego todas as áreas? Não tem como, né? E o Senhor falou uma coisa muito importante sobre a sua vida e acaba que nós vamos ser a única Bíblia que a maioria das pessoas vão ler. E o Senhor como Bíblia, qual é o conselho que o Senhor dá para essas Bíblias aqui Meu Deus. ambulantes? As Bíblias. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. A gente pensa muito assim em fazer muitas coisas pra fazer com que a nossa chave vire, mas tem uma delas que eu acho que se a gente alcançar. Sansão tinha tudo, porque não obedeceu, perdeu. Samuel não era sacerdote, por obediência se tornou, não era juiz, por obediência se tornou, não era profeta, porque obedeceu se tornou. A obediência vai nos levar em lugares que nenhuma outra coisa vai nos levar. Verdade, pastor. Obediência, cara. Quando eu citei Jesus, como eu falei pra vocês, foi muito difícil, cara. Muita humilhação. Cansei de ouvir de pastor assim, quem é esse aí pra vestir um terno? Você não tem estrutura pra vestir um terno. Você não vai chegar em lugar nenhum. O pai dele é pastor, desembargador, nada. Então, assim, foi muito difícil. Então, a obediência me levou em lugares que eu digo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tenho capacidade alguma pra estar aqui. Deus fala assim, mas eu te coloquei aí. Sabe? Hoje você ser respeitado, não só pela minha geração, mas por gerações anteriores à minha, pastores de igreja, que eu prego na igreja deles. Eu digo assim, quando você volta em uma igreja para pregar, porque gostaram, não só da pregação, mas da pessoa que você é, né? Das alianças que você fez. Eu nunca pedi para Deus sem agenda. Nunca pedi para Deus agenda. O que eu pedia para Deus é aliança. Me dá conexão com pessoas, aliança com pessoas, relacionamento com pessoas. Então, falo muito para a geração atual. Não pensem. Hoje nós temos a facilidade de ter isso aqui, que é muito bom, mas isso não forma ministérios. Verdade. Ministérios é feito em lugares que ninguém vê. Quando você prega, o pessoal olha e fala assim, meu Deus, como eu queria estar no altar pregando. Mas aquilo ali é tipo 10% do ministério. Verdade. Ministério, cara, é você... A Bíblia diz assim, na noite que Jesus foi traído, partiu o pão. Cara, vai ser na sua pior noite que você vai ter que partir o pão. Você vai pregar sobre vida financeira quebrado. Verdade. Você vai pregar sobre cura, precisando de uma. Você vai pregar sobre assuntos, cara. Porque isso é altar, isso é ministério. Não, hoje eu senti de sobre, vou colocar uma gravata e vou sobre. Não, é vocação. Cara, tem pregações que eu subi no altar não querendo pregar. É. Já enterrei minha mãe no dia, no outro eu tava no altar pregando, cara. Sabe? Isso é ministério. Eu já preguei com dente extraído, braço quebrado, perna quebrada. Porque é o meu chamado, irmão. E o meu chamado é maior do que a minha dor, cara. Eu tenho que sufocar a minha dor pra entender que tem alguém ali que precisa ouvir o que eu carrego. Isso é vocação, isso é chamado. Então a gente está criando uma geração muito oscilante. Deus não quer me ver envolvido, Ele quer me ver comprometido. Glória. Então eu digo pra galera, Instagram não faz. Hoje o cara pode criar um Instagram, pagar seguidor. Quando tu vê lá, tem um japonês que segue ele, um coreano. Quem é, não sei. Um árabe. Ah, não, mas ele tem 40 mil Internacional. seguidores. Cara, eu não quero que ninguém me siga na internet, senão me seguir na vida. Verdade. Eu digo pra galera assim, não adianta o pessoal te seguir na internet
se não te seguir na vida. Não, mas eu tenho muito. Eu tenho um amigo meu que ele brinca, eu brinco com ele assim, ele fala, ele conhece muita gente, irmão. Ele fala, irmão, se eu vim pra campanha, pra eleição, eu ganho. Ele falou, uma coisa, as pessoas te conhecerem, outra, elas Na rede confiarem e social, votar em é ti. verdade. Então, uma coisa é você ser conhecido no Diferente. Instagram, outras pessoas te seguirem na vida. Ele se provou nas últimas É eleições. verdade. E aí se provou, então, quer dizer, eu penso muito assim, hoje você tem o internet aí e tal, todo mundo querendo ou não, olha o David Leonardo, fala, "Ai, alcançar o que o David, né, e tal. Milhões. Mas assim, cara, ministério ainda se fazem em lugares secretos, cavernas, sabe? A gente falamos aqui da dor, a forma terapêutica que Deus usa para curar Elias, come, bebe, dorme, porque o sono é uma terapia, depois vai unge Eliseu no teu lugar e prepara ele para assumir o teu lugar, como diz assim, você se cura curando alguém. Você se ajuda ajudando alguém. Verdade. Ministério é isso, cara. Pedro me negou 3 vezes, vai para cima das mesmas vezes. Você é curado, tá fazendo a minha obra. Então você tá em conexão com aquilo que Deus está fazendo. E eu digo Ontem o assim, Senhor falou sobre isso, né? Que o servo, mesmo sangrando, ele não para. é isso. Porque uma vez eu tava com uma amiga, que eu não vou falar o nome por ética, a gente tá assim, né? Ela falou pra mim assim, que só pode pregar sobre algo quem tá bem nessa área. E eu discordei com ela. Eu falei, senão a gente nunca vai pregar, porque a gente nunca vai estar bem 100%. E nada. Às vezes nós vamos pregar sobre uma restituição familiar e a nossa família está precisando de uma restituição. A gente vai profetizar cura na vida de alguém e a gente está com a saúde É o fragilizada. que a Bíblia diz que são Né? tesouros em vasos de barro, né? A gente carrega algo que é maior do que a gente. Então você Paulo fala, não né? tem. O pessoal pergunta assim, pastor, tem dificuldade de pregar? Eu falei, não, é só pregar a Bíblia. Você pode estar mal, a Bíblia vai estar bem. Você pode não estar inspirado, a Bíblia sempre vai estar inspirado. Você pode não estar no seu dia, a Bíblia sempre vai estar no dia dela. Então é só pregar a Bíblia que o negócio funciona. Não tem mistério em pregar. O ruim é quando as pessoas querem inventar. Aí quebra tudo. Pastor, agora falando da pastora Luana, antes eles vão continuar, porque tá chegando o dia dos namorados. Né? Ai. Vamos tocar nesse assunto. Eita Deus. Veio assim do céu, do Ontem eu nada. falei isso na igreja, né? Pois é. E muitos que acompanham a gente estão naquela espera, né? Isso. Mas eu costumo dizer que a espera é em Deus mesmo, não aquela espera mandando uma mensagem para 10, 15, que isso não é espera. Isso não é espera. Espera com contatinho no orelha. Não, espera já com contato, espera. Espera mesmo. Né? Eu escolhi esperar. E a importância, a gente sabe, como o senhor falou ontem na sua ministração, da importância de escolher bem. Sim. Né? Falou sobre a carência. Eu tava só ali, Senhor, fala, vai falando que eu tô recebendo. E eu queria perguntar, assim, do seu início, assim, com a pastora Luana, porque a pastora Luana, muita gente fala sobre o ministério do pastor, né? Pastor Marcelo teve à frente da Missão Jovem, mas, na verdade, eu acho que ele não conseguiria Sim. tudo sem isso dúvida. se ele não tivesse uma parceira do lado dele, né? E a pastora Luana é uma pastora que ela é muito atuante, né? Verdade. E assim, eu posso falar porque, como eu ministro por aí, eu percebo muito que existem mulheres de pastor que elas não são tão atuantes assim. E a pastora Luana, ela é muito atuante na igreja e tal. E pastor, eu queria saber, assim, qual é o conselho, né, que o senhor daria para esses jovens, esses que estão nos assistindo, assim, né, que estão no escolher esperar, É. sobre a importância de escolher bem, porque Deus, ele tinha algo na sua vida, né, porque para transformar o seu processo, mas eu acredito que Deus, ele já tinha uma chamada na sua vida já, desde quando o senhor estava ali, né, no mundo. Qual a importância de escolher bem a sua parceira? Porque a pastora Luana, ela foi um papel, né, essencial, porque pelo que eu sei, né, pelo que ela já conversou comigo, ela já era crente, ela batia de frente Lutou com o muito Senhor e comigo, muita coisa. Então, a importância de escolher bem. Toda, né? Eu digo assim, o que mata o jovem solteiro é a carência. Irmão, preste atenção, tá chegando dia 12 aí, grava o que eu vou te dizer. Pela carência de muitos que estão nos vendo aqui, escolheram um Shurek, Deus preparando um príncipe. Escolheram uma Fiona, Deus preparando uma princesa. Então a carência, cara, te faz você decidir por coisas que não são boas. Não, pastor, mas tá chegando dia 12, se eu quero andar de mão dada com alguém, eu não quero nem entrar no shopping, eu quero só cheirar assim o cinema. Só cheirei o cinema e voltei. Já pra mim Então a carência é muito complicado, cara. Então, eu sei o que é bom pra mim, talvez hoje. Deus sabe o que é bom pra mim hoje, amanhã e depois. Então, cara, tem escolhas que você pode fazer que não tem, talvez, prejuízos tão grandes. Mas essa escolha do relacionamento, se não for a pessoa certa, irmão, te quebra. E é uma frase que não é minha, você já deve ter ouvido, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Se a pessoa que você tá querendo não tiver no teu propósito, vai te quebrar, irmão. Vai te quebrar. Você quer prega a palavra, você quer a obra de Deus, a pessoa não quer.
Ah, tá, de manhã eu vou no culto à noite, ela vai pra Umbanda. Eita, Deus. Eu vou no culto à noite, ela vai pro samba. Não vai vingar, vai ter briga, vai ter... Então, eu acho assim, é acalmar o coração, tá? Ter paciência, entendendo que Deus também vai suprir essa sua área, porque Deus sabe, quer dizer que Deus ele é capaz de suprir a pior área da minha vida, que é o pecado, não pode suprir essa? Então, o que falta pra gente é um pouquinho mais de paciência, esperar, dar o tiro certo, porque eu sei que tem jovem que tá vendo a gente aí agora, que anda com uma bazuca, atirando todo mundo. Nada, mano. Olha, eu cheguei na igreja da Barão e assim, eu sempre fui do mundão, namorador, então eu falei, cara, eu não quero isso pra mim na igreja, eu quero ser certinho, direito e tal. Eu cheguei na igreja e eu vi a Luana, cara. Eu sempre fui gaiato, brincalhão, ela passar por mim e dizer assim, só falar pra ela, não falar pra outras meninas. Eu olhei ela e falei que queria ela. Ela passou por mim e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Vale uma disjuntora. Ela riu, esse riso tem minha escolha aí. Mas assim, eu ia pra casa da mãe dela, tinha uma oração, que tinha lá de oração. Aí a mãe dela é líder de oração, né? Eu pegava, amarrava o cabelo, daí botava o chapéu, né? Pra mãe dela não ver que o meu cabelo era grande, né? Aí eu ria lá, entrava na unção, falava em línguas, pra mãe dela ver que eu era do manto, né? Quer dizer, eu foquei nela e fui trabalhando pra conquistar. Eu não fiquei em várias, como a Bela falou, tá ali, mas tá... Então, esperar em Deus, sabe? Eu acho que quando você confia nessa área na sua vida, cara, eu digo pra você assim, eu tenho experiências de fé, de como Deus fez o meu casamento na época, eu vou fazer 10 anos de casado. Foi um milagre, né? Cara, foi um milagre. Gastamos 60 mil, eu não gastei um centavo. Uau. Deus usou pessoas pra nos dar, pra fazer. O nascimento dos meus filhos, cara, a gente sempre ganhou tudo. O dos gêmeos agora, ganhamos todo o enxoval do quarto. Quer dizer, Deus, ele sempre, como diz assim, você cuidou da minha obra, eu vou cuidar de você. Eu sei o que é bom pra você. Então é descansar em Deus e esperar. Dentro disso, né, pastor? Pra quem tá apressurado, né? Coloca-se o outro num patamar inatingível. Tem que ser assim, dessa forma. Mas o que eu tô trabalhando em mim? É forte. Pra ser também o que outra pessoa espera. Sim. O quanto que eu invisto em mim, o quanto que eu estudo. Quais É são os bom meus estar projetos? só também, cara. Às vezes é bom estar só também, sabe? Você solteiro também, você pode se curtir, você pode investir em você. Não é de todo ruim estar só, cara. Não, eu vou ficar depressivo. Não, tem um momento que a gente tem que precisar estar só. Quando eu entrei na igreja evangélica, eu fiquei 6 anos sem tocar ninguém, cara. 6 anos só. Até a Luana aparecer a Luana e a gente ter alguma coisinha. Quer dizer, precisa esse tempo de você investir em você, cuidar de você, sabe? Não acho que esse tempo, eu tô só, dia 12 tá chegando aí. Eita, Deus, Jesus Não vai presta voltar e eu não atenção. vou casar. Não, tem que esperar, tem que esperar. Até mesmo para Deus restaurar as coisas, né? As sequelas que ficaram. Perfeito. Deus precisa restaurar as sequelas que tu trouxe dos outros relacionamentos e às vezes as sequelas de uma família, né? É isso aí. Existem feridas que a gente não enxerga É verdade. e que a gente só vai perceber quando a gente tem a nossa comunhão. É. Então, é uma coisa o nosso lugar, o nosso secreto solteiro e o nosso secreto casado, né? Eu preciso ter primeiro a minha maturidade espiritual como uma mulher solteira, como um homem solteiro, para eu sim ter aquela outra pessoa, porque senão eu vou pegar aquela pessoa e vou fazer igual Adão, né? Isso. Tirou Deus e colocou Eva, Verdade. né? E esqueceu de obedecer. Tirou o lugar, o primeiro relacionamento dele para colocar o segundo. Então, quando a gente passa a entender que nossa primeira relação é o Senhor, que é Deus, as outras são as outras. E Perfeito. o Senhor acrescenta, né? E aproveitando que o Senhor está aqui, eu queria te pedir 3 coisas. Eita. Primeiro, que o Senhor deixasse uma palavra pra gente de orientação. E que o Senhor desse um tema, né? Sim. Pro próximo mês. Eita. Olha, Responsa, pastor. Pegou de surpresa. Eu acho que a palavra para vocês é continuar nesse pensamento aí. Eu acho que o César, um pregador aí, já conhecia há muito tempo. Você já tinha visto nas redes sociais. Você é a primeira vez, mas já estou admirando também o trabalho. Eu acho assim, vocês têm mecanismos atuais que são muito importantes, cara, para a igreja. E eu acho que esse tipo de palavra, de entendimento, é muito bom a gente sair só daquele negócio de pregação, de um falar e outro ouvir, mas ter esse momento de interação, eu acho muito importante, cara. E você trazer sempre essa palavra, que é a palavra que transforma a nossa vida, que é a palavra de Deus. Eu sei que começou há quanto tempo já? O podcast já tem quanto tempo? Um mês. Um mês. É um bebezinho ainda. Então, gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que tem muito para dar certo aí. As pessoas que vocês vão trazer aqui, acredito que serão pessoas também guiadas por Deus, proféticas, que vão acrescentar muito.
Mas assim, parte pessoal que eu desejo para vocês é que vocês cresçam em todas as áreas. Deus abençoe vocês poderosamente, que esse seja um de milhares dos projetos que Deus vai estar dando para vocês aí, em nome de Jesus, tá bom? Talvez o tema para qual é o tema desse mês que vocês fizeram? Acabou Budas. É, a gente encerrou o Bodas e vai dar um novo ciclo agora. Cara, festa junina. É. Não, acho que vocês podem falar sobre Seja propósito. ouvido. Propósito. Tem tanto tema assim, a gente foi pego de surpresa, não parou, mas tem tanto tema legal que vocês podem estar abordando, mas eu acho que propósito seria interessante, né? Porque a gente vê muito jovem que, o que você quer? Ah, pastor, o que der certo, deu. Né? E propósito é aquilo que nos motiva a acordar todo dia, sair da cama e ir atrás dele, né? É você crescer. Porque às vezes o comodismo ele trava a gente ali. Se você deixar, é que nem questão de academia. Se você não decidir, irmão, você não vai. Você paga a academia, passa o mês todo e não vai. Porque você fica se arrastando ali, né? Ah, um dia você vai, outro dia não. E Deus ama pessoas que têm propósito e seguem naquilo ali. Então que Deus abençoe vocês nesse podcast aí. Top. Obrigado pelo convite, gente. Eu que agradeço. Eu posso fazer o terceiro pedido. Eu queria que você olhasse lá pra câmera e convidasse o pessoal para ir conhecer a Dedoca, né? Maravilha! Gente, eu quero que se você puder visitar a gente ali na Dedoca, domingo à noite, sexta-feira, quarta, quinta, a porta do aprisco fica aberta a partir da quarta-feira, 19 horas. Você é o nosso convidado no lugar onde reina o amor, Dedoca. Beijão, tamo junto. Gente, o livro aí, pessoal do Libertas, Isso, tá aí, a gente ó. vai marcar um encontro, a gente vai lá com vocês na Dedoca, você vai pegar esse autógrafo abençoado. Amém. Vai receber em nome de Jesus. Pastor, estamos muito honrados em receber A honra é minha. O senhor é referência para mim desde 2015, 2016 e ver o que Deus tem feito na sua vida. Ver que nossas referências também têm referências verdadeiras, né? Sim. Consistentes, que permanecem. Então, que Deus abençoe o Senhor, a pastora Luana, os teus filhos, a Dedoca. Obrigado. Meus amigos que congregam lá, ó, eu tô com o pastor de vocês aqui, viu? Que Deus abençoe e que cada dia mais o Senhor cresça na graça e no conhecimento. A Sanai vai encerrar orando. E, gente, no próximo programa, assim como hoje tivemos um convidado incrível, teremos também a Thaís, que vai estar aqui conosco. Eu creio que será extraordinário que o nosso Deus fará. Pastor Marcelo, muito obrigado. Amém, obrigado. Então vamos lá, né? Amém. Eu lembrei agora que quando Jacó foi lá para o Egito, né? Ele abençoou o faraó, né? E o faraó não entendeu nada. Hoje eu queria pedir uma bênção do pastor, Amém. mas É forte. vou lhe abençoar. Amém. É forte. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse encontro. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxe até aqui para que a tua palavra fosse firmada na nossa vida. Então, Pai, derrama sobre a vida do pastor cada vez mais, Pai, do teu espírito, da tua unção, para que esse amor possa estar transbordando na vida de cada pessoa que entrar naquele lugar. Que, Senhor, as pessoas que estiverem nos assistindo possam sentir a ambiência desse lugar, possam sentir a presença do teu Espírito Santo, porque Espírito Santo, tu é aquele que convence, então convence cada vida. Nós te agradecemos pelas bênçãos que são derramadas. Muito obrigado a todos e que Jesus continue nos abençoando. Amém. Amém. Pessoal. Bom, pessoal, foi magnífico. Tem tanta coisa que eu queria perguntar, mas a gente vai marcar um retorno. Outro pastor. piloto. E obrigado, pastor Marcelo. Eu que agradeço, amigo. Foi Obrigado. magnífico, obrigado. A todos vocês, se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, compartilha com mais 10 pessoas e paz a todos. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.